Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui para a série Conflito dos Séculos. Tema de hoje, a Torre de Babel. Bom, mais uma vez, um feliz sábado a todos. Nós estamos aqui no Dia do Senhor e queremos agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando em oração, aquelas também que nos ajudaram com recursos, aqui no Caleb, onde foi maravilhoso. Até postei no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Uma passeata que nós fizemos para resgatar alguns ex-adventistas e também passar por alguns locais onde temos vários estudos bíblicos já marcados, tá bom? Então eu estou aqui sempre atualizando até o dia 19, quando nós finalizaremos o Caleb. Então até lá, precisamos da sua ajuda, com recursos e oração, tá bem? Bora para a vinheta, para a gente ir para esse estudo incrível. Bom, antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito do livro, Salmos 24 é um salmos onde Davi ele fala sobre a soberania de Deus e sobre a pureza que nós precisamos para chegar próximo de Deus. Então é muito importante isso. Ninguém viu Deus porque nós somos um trapo. Somos pessoas que não temos a pureza que é necessária para isso. Então que nós possamos entender Salmos 24. Um outro ponto é que é Gênesis 11, que nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Lá em Gênesis 11, é dividido em 6 pontos. O primeiro deles é a unidade, o povo estava todos juntos. Depois, a construção, eles têm uma ideia, né, brilhante, sarcasmo aqui, de construir uma torre até o céu. Depois, Deus vai intervir, porque Deus disse para se espalhar, né, e eles estavam fazendo contrário à ordem de Deus. Depois ele vai confundir a língua. Depois vai ter a separação, eles vão se juntar em grupos que falam a mesma língua. E por fim vai ter a genealogia de Sem, tá bem? E no Patriarcas e Profetas já inicia dizendo que somente a casa de Noé foi salva do dilúvio. Então Deus deu a Noé um reset. Então aconteceu com Adão, e agora Deus ele deu na mão de Noé para ele fazer uma grande nação, porque ia sair da descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé. Noé então ele tinha ali feito uma vinha e ele acabou tomando ali o suco de uva fermentado que vira vinho, né? E assim ele acabou ficando nu na sua tenda. Conforme ele ficou nu na sua tenda, Cã entrou na tenda e saiu contando para os outros. Olha, nosso pai tá nu lá, que engraçado. Já Jafé e Sem entraram de costas, pegaram uma toalha, alguma coisa e cobriram Noé, sem o ver. E aí depois teve algumas maldições e bênçãos proferidas. Uma lição que a gente pode tirar daqui é que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente vê uma situação, a gente tá ali, olha, ao invés de a gente chegar na pessoa e falar, olha, orientar, ó, é assim, 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 não, a gente espalha para todo mundo. Assim você magoa a pessoa, faz o trabalho de Satanás de acusador e provavelmente 99% das vezes vai dar ruim isso. Assim como deu para Cã no caso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Ser sábio é o ponto. Muitas pessoas dizem que isso é predestinação. Não. Deus ele sabe o futuro e nós não. Então Deus sabe se Cã ia ser algo terrível e Sem algo bom. Então ele simplesmente profetizou aquilo ali, através de Noé. O que também ficou só entre eles. Porque não existia a Bíblia ainda. A Bíblia só foi lá em Moisés. Então Noé falou ali para Cã, Sem e Jafé o que ia acontecer e vida que segue. Inclusive no livro vai dizer várias vezes que Deus permitiu por vários anos, centenas de anos, que Cã, a sua descendência, voltasse a ele. Infelizmente isso não ocorreu. Ok? E diz o seguinte, dois textos. Estas más
característica perpetuaram-se em Canaã e sua posteridade, cujo delito continuado atraiu-lhes os juízos de Deus. Então, para Cã, o juízo aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então, olha o tempo. Ficou de Torre de Babel até Sodoma e Gomorra, Deus aguentando, até que chegou o limite. Todos nós temos limite, Deus também tem o seu. Já com Sem e Jafé, foi uma outra experiência. Do outro lado, a reverência de Sem e Jafé por seu pai, e assim pelos estatutos divinos, prometiam um futuro mais brilhante aos seus descendentes. E aí vem aquela misericórdia de Deus, né? A posteridade de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo. Posto que a maldição profética os condenasse à escravidão, esta condenação foi retida durante séculos. Deus suportou sua impiedade e corrupção até que eles passassem os limites da longanimidade divina. Então foram despojados e se tornaram escravos dos descendentes de Sem e Jafé. Então você vê aqui que Deus é muito misericordioso. Mas se eles não quiseram, não tem como Deus ficar postergando, porque eles vão atrapalhar mais pessoas a se salvar. Um outro ponto que é muito importante é sobre natureza pecaminosa e pecado. Muitas pessoas têm a ideia errônea de que só de termos a natureza pecaminosa já temos o pecado em nós. Ok? E isso não é verdade. 1 João 4,3 diz que para pecar precisamos quebrar a lei. Certo? Então, quando uma criança nasce, ela nasce com a natureza pecaminosa. Sim. Ou seja, ela nasce com as tendências a cometer os pecados. Então, se eu quero A e Deus quer B, eu vou tender a fazer o A. Só que Deus colocou inimizade contra o homem e a mulher. Então ele não me deu o poder de escolher o B. Ok? Então, enquanto eu não tenho o poder de escolha, a criança, por exemplo, ela não é julgada. Deus sabe quando a criança vai entender exatamente o que é certo e errado. Quando isso ocorrer, essa criança passa a cometer pecados se ela ir contra a vontade de Deus. Estão entendendo? Então, pecado é escolha. Você escolhe pecar. Não adianta só você ter a natureza pecaminosa. Ok? Então, isso é muito importante para a gente começar a entender o que Deus quer de nós. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais, imitando-lhes o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos da geração em geração. Então as pessoas pegam esse texto para dizer, tá vendo? Ó, natureza pecaminosa. Não. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu e minha esposa vamos ter um filho. E nós vamos, tá? Ela tá grávida. Mas que eu e ela fuma. E aí, o nosso neném está dentro da barriga. Quando esse neném nascer, quando ele crescer, ele tem uma tendência, é isso que o texto está dizendo, por ver o meu exemplo, o exemplo da minha esposa, a tendência, a disposição de ser um fumante. É isso. Mas isso não significa que o bebê já nasce fumando. Estão entendendo? É essa a diferença. Precisamos entender isso, porque senão tudo vai por água abaixo. As pessoas geralmente que não acreditam que Deus é poderoso para nos fazer não pecar e permanecermos fiéis a Ele, é porque não entendem essa questão, tá bom? Ser fiel a Deus te faz perder muitos amigos. Eu tive essa experiência em 2020, pessoas da minha família falavam que eu era fanático, isso e aquilo, pessoas amigas se distanciaram. Por quê? Quando você está querendo fazer a vontade de Deus, automaticamente as pessoas que não fazem vão ficar te fazendo chacota, vão querer se afastar de você. Isso ocorreu também na Torre de Babel. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as suas restrições de sua lei sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. Depois de algum tempo, resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para a planície de Sinear, nas margens do rio Eufrates. Eram atraídos pela beleza do local, a fertilidade do solo, e nessa planície decidiram-se fazer a sua morada.
Então a primeira coisa que nós precisamos aqui identificar é, primeiro, Babilônia, Babel, Sinear é o mesmo lugar, ok? Essa é a primeira coisa. A segunda é que pessoas que estavam construindo a torre já não acreditavam na existência de Deus. Olha que isso, meus queridos, isso é grave. Eles ouviram da boca de Noé, da boca de Sem, o que aconteceu com o dilúvio e falaram, isso é mentira. Deus não existe. Eles estavam pontuando só ao eu. O eu. Outra coisa, Deus teve que intervir por causa disso. Porque eles estavam se vangloriando. E o único que é Deus Todo-Poderoso, para a honra e glória, é Deus. Então, eles começaram a murmurar contra Deus. E a murmuração é um dos maiores pecados, um dos mais graves. Porque é perder totalmente a confiança em Deus. Entretanto, enquanto murmuravam contra Deus, como sendo arbitrário e severo, estavam a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Satanás estava procurando levar o desdém às ofertas sacrificais que prefiguravam a morte de Cristo. E obscurecendo-se a mente do povo pela idolatria, ele os levou a falsificar essas ofertas e a sacrificar seus próprios filhos sobre os altares de seus deuses. Aí o povo de Deus, o povo fiel, começou a clamar a Deus, Senhor, tome providências. E a providência veio. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho tornou-se um memorial de sua loucura. Os homens, todavia, estão continuamente a prosseguir no mesmo caminho, confiando em si mesmo e rejeitando a lei de Deus. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu e o mesmo que governou Caim ao apresentar ele a sua oferta. Meus queridos, há hoje edificadores de torres. Você sabia que dentro da sua igreja tem pessoas que falam que acreditam na volta de Jesus, mas vivem como se não acreditassem? Talvez eu estou falando com alguém assim. Talvez eu esteja dessa forma. Meus queridos, a ciência e tudo neste mundo não vale o que a palavra de Deus fala. A palavra deve seguir o seu caminho, a verdade. E eu e você precisamos mergulhar nessa verdade. Meus amados, Babel caiu. Babilônia caiu em Daniel. E a Babilônia da nossa geração vai cair, como diz Apocalipse 18, verso 2 e 14, verso 8. Meus queridos, não espere mais tempo. Está na hora de nós agarrarmos o estandarte da verdade. Confiarmos plenamente em Deus, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus os abençoe ricamente nesse dia, em todas as áreas da sua vida. Que esse sábado possa ser um sábado deleitoso e que você possa confiar plenamente no nosso Deus. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Grandioso eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Mensagem de advertência, que nós possamos correr das incredulidades, dos poderes de Satanás e se agarrar a Ti. Perdoe nossos pecados, nos purifique, nos dê um ótimo dia em Tua presença. No doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, até amanhã com Abraão. Que Deus o abençoe.